Olá, minha gente, eu sou o Padre Jadilson, aqui deste canal, Padre Jadilson TV, no YouTube. Se você ainda não é inscrito, se inscreva em nosso canal, é um canal de evangelização, formação e informação. Se inscreva e divulgue o nosso canal para que outras pessoas também estejam nos acompanhando neste serviço de evangelização. E antes de iniciarmos com essa notícia triste e lamentável de um padre que comete o assassinato de seu próprio bispo em uma diocese do interior de Pernambuco, nos unamos agora em oração, pedindo por toda a igreja que o Senhor derrame o seu Espírito Santo, essa força viva de Deus sobre cada um de nós. Rezemos por todo o clero, pelos sacerdotes, pelos bispos, pelo Santo Padre, o Papa Francisco, por cada um fiel leigo e leiga que vive na igreja a sua missão de evangelização. Que Deus nos abençoe a todos, que o seu Espírito Santo nos revista da sua força, nos dê muita fé, esperança e confiança sempre renovada no Senhor. Gente, eu agora tenho essa notícia triste e lamentável que faz parte de uma das páginas dramáticas da história da nossa igreja. Na diocese de Garanhuns, no interior de Pernambuco, um padre comete o assassinato do seu próprio bispo diocesano. O bispo foi vítima de disparo de arma de fogo e o autor dos disparos foi um padre de sua própria diocese. O padre era acusado de cobrar preços exorbitantes para ministrar os sacramentos e também era acusado de não cuidar devidamente de sua paróquia. Porém, uma das mais graves acusações se dava pelo fato de um suposto envolvimento amoroso do sacerdote com uma prima sua, que trabalhava como empregada doméstica em sua residência paroquial. Há também informações de que a mulher havia sido obrigada a realizar 2 abortos e também obrigada a se confessar com o próprio sacerdote, que era seu primo, e também aquele que mantinha relações com esta mulher. A prima foi afastada da casa paroquial, porém o padre passou a conviver com uma mulher mais jovem e mais atraente. Sendo chamado pelo bispo para esclarecer os fatos, o padre afirmou que tudo não passava de boatos e que havia um complô contra ele liderado por um outro padre também da mesma diocese. O padre foi advertido pelo bispo de que afastasse esta mulher da casa paroquial para que todos os questionamentos acerca de sua conduta e de seu comportamento moral fossem resolvidos. Diante deste pedido do bispo, o padre recusou tudo aquilo que havia sido orientado pelo bispo diocesano. Diante da desobediência, o bispo consultou a Santa Sé para saber como ele haveria de proceder em relação a este sacerdote. A Santa Sé decidiu, porém, que o padre deveria ser suspenso do seu uso de ordens. O padre, ao saber que o decreto que o suspenderia de ordem iria ser lido em uma rádio da diocese, ele procurou um dos sacerdotes que cuidava da rádio e pediu um espaço em um dos programas para que ele pudesse esclarecer os fatos e também apresentar argumentos em sua defesa. O pedido do sacerdote para que se defendesse foi negado. Tendo o seu pedido recusado, o padre pegou um trem e posteriormente um táxi e foi até a casa do bispo. Ao chegar na casa do bispo, o bispo o atendeu quando ouviu que o sacerdote estava batendo à sua porta e ao receber o sacerdote, ele sacou de uma arma e disparou 3 tiros contra o seu bispo diocesano. Um dos tiros atingiu o braço do bispo e os outros 2 tiros atingiu o tórax também do bispo diocesano. O padre foge para que não fosse surpreendido naquele crime e o bispo, após agonizar por 8 horas, ele chega a falecer. O crime aconteceu na cidade de Garanhuns, no interior do estado de Pernambuco. O padre, após ter fugido, se refugiou também em um mosteiro, onde ali
ele ficou escondido para que não pudesse ser preso em flagrante pelo assassinato que havia cometido do seu próprio bispo. O fato deixou toda a diocese, mas não só a diocese, o Nordeste, o Brasil e até o mundo, onde foi noticiado este caso cruel do assassinato do bispo diocesano pelo próprio sacerdote. O crime aconteceu, como havia dito, na cidade de Garanhuns, no interior de Pernambuco, no dia 1º de julho de 1957. O bispo era Dom Expedito Lopes e o padre era o padre Osana, que era membro do clero desta referida diocese de Garanhuns. Então, que nós possamos, diante desses fatos, rezar por toda a igreja. O fato não é de hoje, porém, a história ficou marcada por esse acontecimento cruel e perverso, pelo qual o padre assassina o seu próprio bispo diocesano. Esse fato chamou a atenção de todo o povo e foi notícia mundial. Foi o primeiro assassinato de um padre em relação a um bispo na América Latina. Então, primeira vez que um padre assassina um bispo na América Latina. Então, o fato ganhou grande repercussão, foi conhecido mundialmente e certamente é muito triste, lamentável, e nós rezamos pela alma, não é, do padre Osana, que chegou a assassinar o seu próprio bispo. Rezamos por toda a igreja para que todo mal seja afastado do clero, dos fiéis, para que nós possamos, mesmo tomando conhecimento das debilidades daqueles que são filhos da igreja, não percamos a fé, não percamos a esperança e a confiança no Senhor, porque Ele está vivo, ressuscitado e vencedor em nosso meio. E que nenhuma das situações tão contrárias que nós acompanhamos e vemos acontecer na igreja possa ser capaz de nos enfraquecer na fé. Muito pelo contrário, uma fé fortalecida diante das dificuldades, que nós possamos pedir ao Senhor que Ele venha em nosso socorro e nosso auxílio e ampare toda a sua igreja, nos livrando de todo o mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe a todos e a nossa oração pela igreja. Maria, Mãe da Igreja, rogai por nós.